Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos que estão aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, queridos irmãos que estão em casa, nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação, estamos nesse tempo quaresmal, tempo de buscarmos a conversão, tempo de fazermos uma grande revisão da nossa vida para comemorarmos a grande festa da Igreja, a Páscoa do Senhor. E nesse tempo, nesse caminho de revisão, a liturgia, a palavra, claro, nos ajuda muito. E eu gostaria de destacar aqui pelo menos 3 palavras, 3 ensinamentos, dentre tantos que nós temos da liturgia de hoje. A simplicidade do jeito de Deus e acolhidos pelo Senhor, apesar de excluídos pelo mundo. A simplicidade. Nós vemos na cura de Naamã algo muito simples. Ele era general, ele tinha uma lepra que o permitia estar à frente de um exército, à frente do povo. Não era uma lepra como nós costumamos escutar, que o excluía. Mas é claro que ele se sentia excluído por causa daquela lepra. E a empregada ali ouviu dizer, aliás, sugeriu a Naamã que fosse até um profeta em Jerusalém, para que ele fosse curado. O seu rei escreveu cartas então, enviando-o para o rei de Jerusalém. E ele foi, se apresentou ao rei, o rei achou que ele estava sendo afrontado, mas aí Eliseu soube que ele estava ali e mandou chamá-lo então. Naamã se colocou e foi até Eliseu, porém Eliseu não o acolheu, mas disse que ele deveria se banhar no Rio Jordão por 7 vezes. Naamã ficou frustrado. Eu trouxe todo um carregamento aqui, trouxe minha carruagem, trouxe os presentes para ser curado por este homem, e ele me manda ir banhar no Rio Jordão? Os rios que eu tenho lá não são muito melhores do que este? A simplicidade. Deus está na simplicidade. E aquele homem foi convencido pelos seus empregados. Mas Naamã, se ele não te pedisse algo bem difícil, você não ia realizar? Ah, iria. Pois é algo fácil, é algo simples.
então obedeça a esse homem. É mesmo, né? É. E ele foi. Na simplicidade, mas também na perseverança, porque poderia ter sido um banho só, é ou não é verdade? Foram 7. Simplicidade, perseverança, e não foi do jeito de Naamã, mas foi do jeito de Deus. Ele veio pronto. Quantas vezes nós indicamos o caminho para Deus, para a cura? É ou não é verdade? Deus, eu quero essa cura e eu quero essa graça. Está aqui, ó, é desse jeito aqui. Não é do seu jeito. Não deve ser do seu jeito. Não deve ser do meu jeito. Tem que ser do jeito, isso mesmo, do jeito de Deus. Naamã foi dócil e recebeu a graça, não do jeito dele, mas do jeito de Deus. Meus irmãos, a pedagogia da igreja é tão simples nesse tempo da Quaresma. Rezar, praticar a caridade, jejuar, é ou não é simples? E nós queremos barulhos, nós queremos espetáculos, queremos shows, muitas vezes. É ou não é verdade? Mas Deus é simples. E não é do seu jeito. É do jeito dele. Naamã alcançou a graça, porque viveu com simplicidade, porque foi dócil e porque entendeu, não é do meu jeito, é do jeito dele, então eu vou lá. E alcançou a graça de nosso Senhor. Simplicidade, do jeito de Deus. E Naamã era um excluído. E aí nós vamos para o Evangelho. Jesus que conta então, ali, diante daquele povo, diante dos seus, ali na sinagoga, diante das autoridades, do povo que frequentava ali, apresentou essa situação de exclusão, mas de escolha. Deus de fato, aliás, era visto dessa forma, Naamã excluído, mas ele foi privilegiado por Deus, foi escolhido por nosso Senhor para receber a graça. Ele não era judeu, era um pagão. Excluído, mas escolhido. A viúva de Sarepta estava para morrer, coitada. Excluída, com a sentença de morte pronta, mas foi escolhida por nosso Senhor para receber a graça. Não lhe faltou o pão, não lhe faltou o azeite, não lhe faltou o alimento. Excluídos, mas escolhidos por Deus. E assim aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio para os seus, mas os seus não o acolheram. Jesus está contando contou a história de Naamã, contou a história da viúva de Sarepta, mas ele estava também contando a história dele, porque ele também estava sendo excluído. Ainda bem que nosso Senhor não parou no trauma da exclusão, da rejeição. Nós escutamos no final do Evangelho que cercaram nosso Senhor, estava ali perto de um abismo, iriam empurrá-lo para o precipício. Aquele que não queria os empurrar para o precipício, mas queria levá-los para o céu. Jesus passou no meio deles e continuou o seu caminho. Meus irmãos, nós também devemos fazer o caminho que nosso Senhor fez, de simplicidade, de fazer a vontade do Pai e de não nos importar com as exclusões, com as perseguições, com as dificuldades, mas fazer em tudo a vontade do Pai. Jesus sabia que ele era o escolhido por Deus, por isso não parou
nas dificuldades. Quem tem consciência de quem é, não para nas opiniões dos outros, sejam positivas ou sejam negativas. As positivas podem inflar, pode deixar soberbo, e as negativas pode deixar lá para baixo, não é? Jesus não parou naquilo que falavam a respeito dele. Tanto é que em vários momentos nós vamos verificar que quando queriam exaltá-lo, ele dava um jeito de sair, não é? Ele tinha consciência de quem ele era, apesar de excluído pelos seus, mas escolhido por Deus, continuou o seu caminho. Meus irmãos, nós precisamos cada vez mais identificar a nossa identidade. Somos filhos de Deus. Somos chamados à santidade. Nos comportemos então desta forma, com simplicidade, deixando que Ele faça do jeito dele, e apesar de excluídos, escolhidos por Deus, escolhidos por nosso Senhor. Não paremos nas dificuldades, façamos como nosso Senhor. Tentaram empurrá-lo, queriam matá-lo, mas Ele deu um jeito de passar adiante e continuar. Continue o seu caminho de santidade. Continue o seu caminho de fazer a vontade de nosso Senhor. Continue a buscar a pureza das suas lepras. Naamã tinha uma lepra pior do que aquela no corpo, uma lepra no coração, a lepra do orgulho. Eu vou fazer isso? A lepra do orgulho caiu e ele foi dócil e recebeu a graça de Deus. Qual é a lepra que você traz, que nós trazemos? Vamos nos banhar na graça de Deus. 1 vez, 2, 3, 7, a vida toda. Se banhe na graça de Deus. E no final da vida, com a graça de nosso Senhor, o Pai das misericórdias, nós estaremos limpos para entrar em sua morada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.